Eureka! Gritou Arquimedes de Siracusa no 3º século, depois dele fazer uma descoberta. Essa expressão é conhecida até nos dias de hoje, né? Eureka! Descobri! Finalmente descobri! Gritava esse filósofo que é antes de Cristo, 3º século, como eu disse. E essa expressão, ela é fruto de uma descoberta extremamente significativa na vida daquele filósofo. E se tratando de reforma protestante, desse momento maravilhoso que nós estamos vivendo, um monge alemão teve o seu momento eureka num dos dilemas mais difíceis da sua vida. Ele estava extremamente atordoado em sua cabeça, porque não cabia na sua mente que a justificação, o ato de se tornar justo diante de Deus, deveria se passar por indulgências, por compras, por barganhas, ou até mesmo por aquilo que eles chamam de fé, mas uma fé que produz algum tipo de capacidade no ser humano para ele fazer boas obras e pelas boas obras ele ser salvo. Não fazia sentido para esse monge alemão. Para ele, esse homem, aos 34 anos, quando ele estava em 1517, ele foi despertado pelo Espírito Santo por meio desse versículo que nós lemos. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Estamos falando de Martinho Lutero. O impacto da palavra de Deus foi tão impressionante na vida de Lutero, que ele não conseguiu se conter, apesar de ser um monge, apesar de ser alguém extremamente ligado ao clero católico naquele momento, ele não conseguiu se conter diante da revelação da palavra, e ele produziu 95 teses contra as indulgências da Igreja Católica Apostólica Romana, e a fixou de maneira fenomenal na Basílica de St. Wittenberg, na Alemanha. Uau! Havia acontecido um grande fenômeno religioso. Através de um despertamento do Espírito Santo, um homem compreendeu a respeito da justificação pela fé. Martinho Lutero sempre quis reformar a Igreja Católica. Ele nunca quis fazer um cisma na igreja. O coração dele pulsava em trazer uma questão de volta às Escrituras, como muito bem foi falado pelo reverendo Leonardo pela manhã. Ele quis trazer a consciência cristã para onde ela nunca deveria ter saído, que é a centralidade das Escrituras. Por isso nós temos o sola Scripturas, ou somente as Escrituras sagradas. Mas por conta do desvirtuamento psicótico do ser humano, a religião cristã daquela época se tornou uma religião maculada de interesse. Vendiam-se tudo, pedaços de paus da cruz de Cristo, pedaços de terrenos no céu. Vendiam-se indulgência, penitência, pagava-se pelo tilintar de uma moeda no gasofilácio, uma alma era expulsa do purgatório e subia até o céu. E assim a igreja foi enchendo seus cofres para construir uma das basílicas mais conhecidas no mundo inteiro. Motivação extremamente errada. Denunciada por um homem despertado pelo Espírito Santo de Deus. Já podemos tirar conclusões e aplicações para as nossas vidas. Somos instrumentos de Deus em todo instante. Não importa o tamanho do dilema que nós estamos vivendo. Deus pode falar com você por meio da palavra, assim como fez com Lutero. Precisamos, portanto, ter sensibilidade no nosso coração, para que nós possamos ouvir a doce voz do Espírito Santo, que nos chama
para ser reformadores desse mundo, para sermos sal e luz no mundo que jaz, que perece no maligno. E nós nos encontramos na carta de Romanos, uma carta extremamente densa, uma carta teológica, mas uma carta que tem a centralidade, e esse versículo, que a partir desse versículo vai poder destrinchar todas as outras atribuições de Deus e todo o comportamento do ser humano com relação a isso, para poder fazer com que o ser humano entenda de maneira cabal a respeito da graça de Jesus. Paulo escreve aos Romanos, num momento muito interessante, no momento em que o império era dominado de maneira bélica pelos romanos. Eles tinham o poder e a autoridade para poder fazer qualquer nação como sua escrava. O pensamento grego também era um pensamento que estava embarcado nesse ambiente de Roma, por isso nós chamamos de era greco-romana, porque o pensamento era grego, os filósofos gregos eram a proeminência ali, mas o poderio bélico estava na mão de Roma. E Paulo conseguiu fazer com que uma carta chegasse aos irmãos de Roma. Mas o interessante é que quando Paulo escreve essa carta, ele não tinha tido a oportunidade de visitar os irmãos. E aí a gente chega no versículo de número 8, você que está com a sua Bíblia aberta, só para a gente conseguir entender um pouco mais a respeito dessa justificação pela fé. Paulo fala assim, primeiramente, ele fez uma introdução, depois ele fala primeiramente, versículo 8, dou graças ao meu Deus, mediante a Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. A matéria dos jornais da época era: os romanos acreditam em Deus. Os romanos vivem Deus. Os romanos começaram a entender a respeito de Deus, a respeito de Cristo. Em todos os lugares, segundo Paulo, em todo o mundo, em todos os cantos, em todos os becos, estava sendo falado a respeito da fé desses irmãos de Roma. Só que olha que interessante, quando eu pego um pouco mais minuciosamente a Escritura e destrincho essa palavra é proclamada a vossa fé, eu tenho duas alternativas de poder traduzir essa proclamação. A primeira é o anúncio, em todo mundo é anunciada a vossa fé. Mas uma segunda interpretação é: em todo mundo é denunciada a vossa fé. Que interessante. Por que isso é interessante? Porque a fé evangélica sempre foi uma fé que confrontava o pecado. Sempre foi uma fé que combatia o pecado. E por isso, aqueles que eram devotos ao prazer, aqueles que eram devotos ao seu próprio bem-estar, eles eram denunciados pela fé evangélica. E por isso Paulo às vezes está dando graças, porque em muitos lugares eles estão tentando denunciar, estão falando com os governadores: olha, está vendo que está surgindo um grupo novo, e esse grupo, ele está falando a respeito de um novo Deus, e esse Deus não é César, é um tal de Jesus, é um tal de Cristo, o Messias. Tomem cuidado, autoridade, por favor, dá uma olhada nessa situação, porque esse homem, Jesus, ele, segundo a fé deles, ele transforma a vida das pessoas, e ele pode se rebelar, as pessoas podem se rebelar contra o império. Paulo fala que a fé dos romanos é proclamada, é anunciada ou denunciada
Isso é extremamente importante para a gente entender, porque desde já, Paulo já está assumindo que no seu coração, não importa se era uma denúncia dos ímpios com relação à fé evangélica, ou se era um anúncio dos ímpios, o importante era que o impacto das escrituras sagradas estavam chegando na vida das pessoas. E é muito interessante a gente pensar nessa expressão como denúncia, porque o apóstolo Paulo, ele fala de uma maneira muito pertinente, que ele se regozijava nas tribulações, nas denúncias. E hoje nós estamos vivendo uma era em que nós não estamos nos alegrando quando as pessoas apontam o dedo para nós e dizem que somos cristãos. Pelo contrário, nos escondemos atrás da nossa ignorância cristã, porque às vezes a gente é muito espertos na teologia, mas na vivência da teologia isso está um caos. E aí, com medo de ser rotulado como um cristão, como um conservador, como estão dizendo aí, como as pessoas que são intolerantes, a gente cala. E quem cala, consente. Aliás, a gente está vivendo uma era em que a gente passa a viver tão próximo do mundo, tão próximo do pecado, que o pecado já está fazendo uma morada fixa no nosso coração. Queridos irmãos, cuidado. Cuidado. Porque a igreja está sendo esmigalhada de maneira paulatina por conta do mundanismo que tem entrado dentro das nossas igrejas. Eu falei na prédica da tarde, e vou repetir. Antes as pessoas chegavam para mim e falavam assim: pastor, na época que eu nem era pastor também, enfim, seminarista, pastor, escutar música secular é pecado? Eu respondia de pronto: não, desde que a música seja boa, tenha uma letra interessante, não, problema nenhum. Estou começando a mudar essa história. Sabe por quê? Porque de maneira sorrateira, o pecado ele está entrando e a gente vai achando normal. Primeiro a gente acha que a música, e aí, é pecado ouvir música? Não, não tem problema nenhum. Daí a pouco a gente começa a achar normal outras práticas. Beber é pecado? Quando a gente começa a fazer esse tipo de pergunta, é porque o nosso coração já está sendo tomado por esse tipo de pensamento. Que na verdade a gente não quer se livrar dos pecados, a gente quer um embasamento bíblico para que eu seja um pecador bíblico. Um pecador mais próximo de Deus, mas com o meu pecado. Não existe condição do ser humano se chegar a Deus se ele não renunciar a si mesmo, se ele não se renunciar aos seus prazeres, tomar a cruz de Cristo e seguir a Cristo. Queridos irmãos, palavra dura essa. Sim, porque nós temos vivido uma era onde os pecados são extremamente comuns a todos. E para quê? A gente vai ficar dando contas desses nossos pecados, se na Bíblia não condena, se na Bíblia está falando assim, assado, e a pessoa começa a achar um monte de texto paralelo. E a gente vai tocar num ponto desse, na prédica. Mas Paulo está dizendo: olha, Romanos, eu estou extremamente grato a Deus, porque em todos os lugares falam a respeito da fé que vocês têm. Porque Deus, a quem eu sirvo no meu espírito, no Evangelho, versículo de número 9, no Evangelho do seu Filho, é minha testemunha, de que incessantemente eu faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual,
para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua em vossa e minha. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo que o desejo dele, do coração dele, é que ele pudesse exercer a bênção da comunhão com os irmãos em Roma. E ele está dizendo que essa união com os irmãos, esse trocar de dons, esse repartir dons, na verdade, é uma bênção que deve ser vivida, que deve ser compartilhada num ambiente coletivo e que deve ser também entendida como uma troca de experiência, para que todos sejam confirmados mediante a fé que obtiveram. Mas o texto prossegue, e eu quero chegar até o nosso texto. Ele fala assim: porque eu não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para prosseguir igualmente entre vós algum fruto, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, porque eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto o que está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. E aí ele fala por que ele entende que ele é devedor, porque ele não sentia vergonha do evangelho, ele não se envergonhava do evangelho, versículo de número 16, porque ele entendia que ele era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, e por isso eu quero repartir esse evangelho com vocês. Eu quero conhecer um pouco mais com vocês, mas eu quero ensinar também um pouco mais com vocês. E para mim não importa se há denúncias lá nas autoridades, porque eu não me envergonho do evangelho que me salvou, porque eu sei que ele é o dínamos, o poder, palavra grega para poder. É a mesma raiz para dinamite. Quando a dinamite explode, transforma um lugar que estava em pé, ele se desmonta. E o poder de Deus, ele faz a mesma coisa. Ele desmonta o coração embrutecido do ser humano para tornar ele num coração de carne. E nós precisamos experimentar do poder de Deus. A gente pega aquele versículo que fala: errais por não conhecer as Escrituras, e a gente para por aí. Já viu? Reformado para por aí. É conhecimento. Quase um gnosticismo cristão. Conhecimento, o que eu sei da Bíblia. Mas o versículo continua: errais porque não conheceis as Escrituras e também o poder de Deus. Estamos precisando, irmãos, experimentar do poder de Deus, o poder transformador de Deus, o poder que transforma a nossa mente, o poder que transforma o nosso entendimento acerca de onde eu devo estar, que tipo de comportamento eu devo ter com os meus amigos. Ou a gente ainda não compreendeu que essa falta de postura dentro da sociedade é uma contribuição para o pecado da sociedade? Por que eu estou falando isso? Porque Paulo não se envergonhava do poder de Deus, porque ele entendia que esse poder de Deus era para salvação. Só que a gente coloca o nosso cristianismo no bolso e vamos para as baladas das noites, dos sábados bonitos, bebemos todas, participamos de conversas indigestas, somos não crentes nos nossos momentos de rede social. Na rede social eu sou outra pessoa, não cristão. Eu abraço a ideologia mundana. Eu falo que está tudo normal, que está beleza, que não tem problema curtir.
É um sinal de respeito. Cuidado, irmãos, cuidado, igreja. Jovens, cuidado. Esse liberalismo vai tomando conta do nosso coração, e daí a pouco, quando a gente acorda, é quase impossível de se reverter. Pais, eu estou fugindo um pouco da exposição, mas eu acho importante falar. Pais, prestem atenção aonde os seus filhos estão indo. Pais, prestem atenção aonde os seus filhos estão nas redes sociais. Porque no abrir e fechar de olhos, tudo muda. E o mundo está martelando, não 95 teses, ele está martelando várias informações 24 horas na cabeça do seu filho. Daí a pouco você entregou o seu filho na escola todo bonitinho, arrumadinho, ele está voltando todo esquisito para casa. Metade do cabelo cortado, outra metade colorido. Tatuagem onde não cabe mais. Ah, meu filho, o que está acontecendo? Ah, não, é legal. A gente está vivendo tempo assim. E eu comentei também, na prédica passada, da tarde, que eu vi um vídeo que me deixou boquiaberto. Eu já tinha visto esse vídeo. Mas eu vou confessar um pecado para os irmãos meus. Eu me calei. Um rapaz, no meio de um auditório, ou no palanque de um auditório, ele estava falando a respeito da família tradicional. Aparentemente aquele homem, aparentemente não, ele é homossexual. E aí falaram assim a respeito da sua militância. Ele perguntou assim de maneira retórica: eles acham que a gente quer entrar na família tradicional? E ele mesmo responde: é claro que nós queremos entrar e destruir. Eu vi esse vídeo há 4 anos atrás. E falei assim: dá em nada. Para minha tristeza, hoje dentro das igrejas cristãs, reformadas ou pentecostais, ou neopentecostais, ou qualquer uma igreja, está vindo o pensamento que tudo está liberado. Faz o que você quiser. É feminismo? Tudo bem. É movimento de minoria? Vai fundo. Vai fundo. Porque afinal de contas, se falar ao contrário, a gente vai receber um título de conservador, de gente que não tolera as coisas. Então eu tenho que baixar a guarda. Não experimentaram do poder de Deus. E eu calei. Eu deveria ter soltado o verbo, mas eu me calei. Será que a gente vai continuar se calando mediante cancelamentos? Será que a gente vai continuar calados mediante as injustiças que têm acontecido? Ou será que a gente tem moral para poder levantar e denunciar contra esse mundo e falar a respeito da verdade? Porque o que está acontecendo é que a gente não tem a moral de levantar o dedo e falar: olha, Cristo é a solução. Sabe por quê? Porque a gente não vive um cristianismo. A gente não vive o cristianismo. A gente sabe do cristianismo. A gente concorda com o cristianismo. A gente gosta da igreja, mas eu não vivo o cristianismo. E isso não me vale de nada. Porque se eu não compreender que o cristianismo, o evangelho, a boa notícia, Cristo, portanto, Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, eu não vou pregar para ninguém. Se eu não acredito isso como verdade absoluta no meu coração, a gente precisa acreditar nisso. Voltando à exposição aqui, quando ele fala que é para todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, é porque os oráculos de Deus, as profecias de Deus, foi primeiramente a priori para os judeus. Mas com a morte de Cristo, o véu se rompeu, todas as línguas foram também alcançadas para que esse evangelho
pudesse ser falado aos quatro cantos do mundo. Portanto, irmãos, nós chegamos no versículo 17, e perdoe-me se eu desviei para fazer algumas aplicações. Chegamos ao versículo 17, e há um consenso que nesse versículo, ele vai ser o tema central da carta de Paulo aos Romanos, porque ele vai falar a respeito da justificação pela fé. Em primeiro lugar, eu quero destacar que tipo de fé que nós estamos falando, só para a gente poder compreender. Em 2013, eu estava em Belo Horizonte e aconteceu uma coisa muito interessante no meio do futebol. Estava jogando Atlético Mineiro e Tijuana. E o Atlético Mineiro estava sendo eliminado da Copa Libertadores da América. E em alto e bom som, toda a torcida começava a gritar: eu acredito! Lembra, Vandinho? Isso virou um mantra para a torcida. Naquela ocasião, o Atlético Mineiro não só passou pelo Tijuana, com a defesa muito impressionante do goleiro Vitor, num pênalti, como também foi campeão daquela edição. Mas a gente não está falando da fé qualitativa de uma equipe, ou trazendo para a individualidade, não a fé qualitativa do meu coração, mas a fé que vem de Deus como um dom que a gente não merece, mas recebe de Deus para poder vivenciar esse evangelho. Não estamos falando também, irmãos, de uma fé na fé. Eu acredito na fé do outro. Pastor, ora por mim? Claro que a gente vai orar sempre, meu irmão. Mas não pense você que a minha oração ela tem um caminho mais rápido para chegar no trono da graça de Deus. Não tem. Não pense você que a oração do reverendo Eloy ou do reverendo Jefferson tem um caminho. Não. Você é sacerdote de Deus. Você exerce o sacerdócio universal dos crentes. Você precisa orar também pelo seu irmão, pela sua vida. Não é a fé do outro, é a sua fé, porque Deus derrama em você a fé. E aí a gente, agora entendendo que tipo de fé, uma fé que vem de Deus como um dom, a gente chega na questão da justificação pela fé. Agora essa fé que veio de Deus, mas não é somente a fé como um presente guardado, mas a fé em Jesus Cristo traz a justificação. Então a primeira implicação da justificação pela fé, reparem, é que ela deve ser aplicada a um pecador. Só é alvo da justificação pela fé quem precisa de justificação. Quem precisa de perdão. Fora isso, para que ter justificação pela fé? Se eu sou extremamente justo, então eu não preciso. Vamos lembrar de um episódio de Jesus, quando ele chega no templo, ou quando ele está falando em parábola, que dois homens chegaram num templo, e um deles falava de si para si: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse pecador, publicano, miserável, eu dou dízimo, faço, aconteço e tal, não sei o quê. E o outro simplesmente falava diante de Deus: ser propício a mim, Senhor, pecador. E aí ele fala: te digo que este que falou que era pecador, ele saiu justificado, e não aquele. Jesus não estava falando algo extraordinário demais para que a gente não pudesse entender. É que aquele homem entendeu que ele era um pecador diante de Deus, e o outro não. Então a fé, a justificação pela fé, ela se aplica ao pecador. Ela não se aplica àquele que não tem nenhum tipo de pecado, ou que se julga melhor do que os outros. A justificação pela fé é para aqueles corações que foram quebrantados diante da cruz maravilhosa de Cristo. A justificação pela fé, ela é a justiça de Deus para fazer com que o homem pecador se torne justo. Repare o que a Confissão de Fé de Westminster vai dizer:
Esta justificação consiste em Deus perdoar os seus pecados e em considerar e aceitá-los como justos. Essa justificação, ela vem para que você seja aceito diante de Deus. Que fé maravilhosa! Que nos faz ser aceitos diante do Deus Todo-Poderoso. Ele que não leva em conta a nossa ignorância ou o tempo de ignorância, mas Ele notifica para que todos os homens sejam salvos. Isso está em Atos 17, quando Paulo prega em Atenas. Ele está trazendo a questão de perdão. E quantas vezes o perdão de Deus está passando na nossa frente e a gente fecha os olhos e continua no estado de pecador sem arrependimento. Para que haja a justificação pela fé, é necessário que você compreenda a sua natureza. Para que eu compreenda a minha natureza. Eu sou devedor, eu sou pecador, eu sou todo nascido em iniquidade. O dia que isso fizer sentido na sua vida, o dia que isso fizer o eureka na sua vida, você vai começar a experimentar da justificação pela fé, porque ela vem para aqueles que necessitam dela, daqueles que entendem a sua natureza pecaminosa. Por que eu estou falando disso? Porque ele fala de justiça, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que é justiça? É o ato de se tornar justo na sociedade. Pelo menos uma explicação mais contemporânea. Mas como a gente tem tratado justiça na nossa concepção social? Roubou, vai preso para pagar, e aí, pagou, beleza. Não que eu estou fazendo apologia de que roubo não tem que ser punido, não é isso. Mas a gente pegou um veio da justiça que é apenas a punição. Mas esse não é o ato pleno da justiça. A justiça se faz quando o faltante, quando o faltoso, ele se torna justo. Agora ele se encaixa diante da sociedade. Isso é ser justo. É receber o perdão, portanto. E por isso, esse ponto 1 vai falar que a justificação pela fé é aplicada. Uma das implicações da justificação pela fé é que ela é uma realidade no pecador e não naquele que pensa que não peca, que não é arrependido dos seus pecados. Segundo lugar, queridos irmãos, ainda dentro desse versículo, uma outra implicação da justificação pela fé é que a sua origem está no Evangelho. Reparem, visto que a justiça de Deus se revela a gente pode falar mais alto, no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Ela tem uma fonte. Ela tem um lugar onde emana. Não adianta você buscar a justiça de Deus em lugares onde você não encontra a justiça de Deus. Você não vai no açougue para comprar um bombom. Às vezes tem, né? Uma roupa. Eu vou lá no açougue comprar uma roupa bacana para ir na igreja. Você não vai encontrar. Obviamente, você também não vai encontrar justificação de Deus, justiça de Deus no mundo. Num copo de cerveja, num baseado de maconha, na roda dos escarnecedores. A justiça de Deus não emana dos pecados dos homens. A justiça de Deus emana do Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa nova de salvação.
ela emana da boa nova de salvação. A justiça mostra que Deus é um Deus que salva. Ele não te entrega aos pecados ao ponto de te deixar perdido se você é um eleito de Deus. É o Evangelho que transforma, a boa nova de salvação. Mas essa boa nova de salvação tem uma personificação. Cristo é o Evangelho de Deus. Cristo é o Evangelho de Deus. Ou seja, nós poderíamos trocar com toda tranquilidade aqui o versículo dizendo assim: visto que a justiça de Deus se revela em Cristo. Porque Deus fez com que o ato de autossacrifício, de se entregar na cruz de Jesus, trouxesse justiça para nós. Olha que maravilha. Justiça para nós. Cristo é justiça para nós. Ele olha para o Pedro Felipe e fala assim: coitado desse magrinho, chassi de grilo. São apelidos carinhosos que eu já recebi. Ah, lá vai o de lado. Eu uso gravata slim porque a outra me tampa. Então, porque Deus olha para mim e fala assim: miserável, não aguenta nada. Aí Ele olha para Cristo, obviamente estou trazendo aqui uma coisa mais lúdica, e fala assim: meu filho, o que você pode fazer por ele? Aí Cristo dá uma olhada e fala assim: pai, ali é só morrer no lugar dele mesmo. Porque não dá, olha a criatura ali, um bichinho de matar com pedra. Não vai dar certo, pai. Mas aí Deus fala: então desce, filho, justifica aquele pecador. Irmãos, essa é a obra de Cristo sobre as nossas vidas. Ele olha para a gente e Ele tem misericórdia de nós. Porque nós somos tão carregados de pecado que não suportaríamos sequer um sopro da ira de Deus. Por isso Deus derramou o cálice da ira dele no seu Filho. Aquele que foi justo, perfeitamente justo. Para que o meu pecado fosse encoberto, apagado, jogado no mar do esquecimento. E isso tem que ser uma realidade para a sua vida, meu irmão. Isso tem que ser uma realidade para a sua vida e para a minha vida, para a vida da igreja. Cristo levou sobre si o meu pecado ou não? Ou Ele é um guarda-volume de pecado? Que agora eu estou na igreja, então eu guardo o meu pecado em Cristo, adoro ao Senhor, acabou o culto, eu vou, pego o meu pecado, volto para casa, vou para os lugares onde não deveria ir, e pronto, e tá tudo bem. Isso funciona, sabe com quem? Com a gente aqui. Porque você consegue esconder os pecados da igreja, mas acredite, de Deus você não consegue esconder. Às vezes a gente tem essa concepção tão idiota, né? Tão burra, desculpa as expressões pesadas assim, que a gente está escondendo de Deus os nossos pecados. Miserável pecador! Quando você vai perceber, quando eu perceberei, que eu necessito de Cristo para ser justificado? Cristo é a fonte de justificação para nós. É como se você estivesse andando por um deserto escaldante, sedento demais de sede, e você visse, não um vislumbre da sua imaginação, mas de fato um oásis no meio do deserto, e você com muita sede, ao invés de você mergulhar naquelas águas, você vira a cara e vai para outro lado. É basicamente o que nós estamos vivendo. Olhamos para Cristo, vemos os benefícios de Cristo em nós, para a igreja, e sabe o que a gente faz? A gente vira a cara, a gente despreza o Evangelho. Mas de que maneira eu desprezo o Evangelho, Pedro Felipe? A gente despreza o Evangelho não obedecendo
a palavra do Senhor, trazendo escândalo para o corpo do Senhor. Precisamos manter a santidade, porque Cristo é justiça para nós. Ele pagou um alto preço, um alto com U e um alto com L. Foi alto porque assim mesmo se entregou, e foi altíssimo porque o preço de Jesus é caro. Tem aquele salmo que a gente fala, no Salmo 116, que preciosas são aos seus olhos a morte dos santos. Parece que Deus tem prazer. Não, é porque custou muito caro. Custou muito caro. E se Ele puder te manter em vida para pregar o Evangelho para quem necessita, Ele vai te manter em vida, mas você precisa cumprir a sua obrigação como crente, que é falar do Evangelho. A comissão, a grande comissão, não foi apenas para aqueles discípulos, mas foram para todos os crentes em todo o mundo, e em todas as épocas, e pregai o Evangelho a toda criatura. É você chegar para uma pessoa que está imersa no pecado e falar assim: olha, Cristo é a fonte de perdão para você. Terceiro lugar, meus irmãos, e último. Uma das outras implicações da justificação pela fé é que ela promove vida. Olha só, o justo viverá por fé. Legal, né? O justo viverá por fé. Você pega um carro, você fala assim: como é movido esse carro? Alguns vão falar assim: esse é movido a gasolina, esse aqui é movido a álcool, esse é híbrido, agora já tem os elétricos, agora já tem outras tecnologias. E o crente é movido de quê? De fé. Fé em Cristo. Ele vive como? Assim como o carro anda pela energia do combustível, ele vive, ele se locomove, ele experimenta da virtude da vida na fé. Um crente sem fé não é um crente. E acredite, apesar do antagonismo que eu estou falando aqui, existe o crente que não tem fé, que não entendeu ainda que Cristo pagou de maneira cabal os nossos pecados. E agora eu não preciso trazer um cordeiro aqui para imolar. E graças a Deus por isso, irmãos. Porque se tivesse que trazer toda vez um cordeiro, eu acho que eu teria que fazer uma criação inteira só para o meu pecado do dia. Cristo pagou, não precisa mais de sacrifício assim. Cristo pagou, isso foi definitivo, isso nos trouxe justiça, isso nos fez tornar justos diante de Deus, ou nos tornou justos diante de Deus. E agora, essa fé, ela promove vida. O justo terá vida por fé. E qual é essa vida? Tem gente que entende que a vida é da certidão de nascimento à certidão de óbito, do berço ao túmulo. Não, está falando justamente que a vida eterna que já começou para todos nós, ela é movida pela fé. Vivemos agora pela fé, e teremos o nosso corpo glorificado pela fé, e viveremos com Cristo pela fé que nós temos hoje em Cristo Jesus. Reparem que a fé, ela promove vida, e essa vida não significa um respirar biológico. Eu vou te mostrar com exemplo bíblico. Jesus, no capítulo 4 de João, ele se encontra com a mulher samaritana. Aquela mulher estava morta, escondida entre o sol do meio-dia e o poço de Jacó. Ela estava escondida, porque no sol a pino, nenhuma mulher ia tirar a água do poço.
Mas Jesus teve um encontro com ela. E ele começou a fazer algumas indagações e responder outras, e de repente ele se revelou como Salvador, e aquela mulher teve um momento eureka dela. E o que aconteceu? Ela largou o seu cântaro, ela foi diante dos seus, aqueles que conheciam os seus pecados, e disse: Jesus mudou a minha vida, Jesus me deu vida, Jesus mudou a minha história. O encontro com Cristo, ele promove vida, uma vida sadia, uma vida sem dependência de álcool, de droga, de pornografia, sem dependência de qualquer outra coisa, de rede social. Nós somos livres de tudo, mas às vezes a gente precisa de uma libertação, a libertação de nós mesmos, porque todas as outras coisas que eu citei advêm de um coração que procura somente o prazer. O justo não vive por prazer, o justo vive por fé. Quero encerrar, queridos. Uma palavra dura, né? Quero encerrar falando que o apóstolo Paulo, ele faz menções pesadas também, consequentemente ali no capítulo, a partir do versículo 18, você conhece muito esse texto. E ele vai falando isso até o capítulo de número 6, ele vai falando de pecado, de pecado, de pecado. Só que depois ele vai manifestando uma questão de graça. É a justiça aplicada no ser humano. Mas ele não só menciona a respeito da graça, que agora ele desconstrói o ser humano que se sente um Superman diante de Deus, ele desconstrói essa realidade romana, e ele começa a falar: olha, vocês necessitam de graça, e eu apresento a graça que é Jesus. Só que não para por aí. Aí a partir do capítulo 12, ele começa a fazer aplicações práticas da vida do crente. Ou seja, toda fé cristã genuína, ela precisa ser traduzida em ação. Eu preciso dar frutos de santidade a Deus em primeiro lugar, porque somente a Deus toda a glória. Em segundo lugar, para que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo. Portanto, irmãos, a justificação pela fé, ela é para pecadores. Eu não sei se eu estou enxergando bem aqui, mas tomara que eu esteja. Eu só estou vendo pecador aqui. Todos nós precisamos. Isso precisa ser uma consciência coletiva. Eu preciso compreender a minha natureza. A justificação pela fé, ela é revelada no Evangelho, o Evangelho é Cristo. Em último lugar que nós tratamos, a justificação pela fé promove vida, porque o justo viverá por fé. Sabemos agora as implicações da justificação pela fé. Agora nos cabe levar para as outras pessoas essa realidade. Ou será que as pessoas nos levam para outra realidade? Uma realidade mundana, de pecado, de juízo, de ira. Igreja. E quando eu falo igreja, eu me incluo. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele também vai colher. Você vai estar plantando fé, você vai receber a justificação. Continue plantando pecado, você vai beber amargosamente o cálice da ira de Deus. O pecado é uma realidade. O inferno é uma realidade. Mas uma realidade maior que sobressai isso é que Cristo nos amou de tal maneira que nos tornou justo em Cristo.
que Deus nos amou de tal maneira que nos tornou justo em Cristo. Agora a gente precisa viver essa justiça. Justiça aplicada que nos traz salvação. Quero convidar o Ministério de Louvor, enquanto eles dirigem para cá, para entoarem mais uma canção. Eu quero orar por nós. Eu quero orar porque eu necessito de ser justificado por Deus. Eu preciso do perdão de Deus todos os dias. E essa é uma realidade que a igreja deve viver, que você jovem deve viver, e continuar vivendo essa justificação em santidade. Não negocie a sua fé, não negocie o Evangelho, não negocie Cristo. Se o mundo se levanta para falar a respeito de tantas atrocidades, por que você não levanta a sua voz para falar de vida? E essa vida tem uma fonte, que é o Evangelho, que é Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, estamos impactados pela Tua palavra, porque ela nos confronta e nos traz de novo ao nosso lugar de dependentes do Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que só alcançaremos a salvação por fé, pela justificação, pela fé que temos em Cristo Jesus, de ter pagado um alto preço na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor faça isso arder em nossos corações, que isso possa ser uma realidade vivificadora para cada um de nós. Ajude a sua igreja, ajude, Senhor, os teus servos, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita vontade do Senhor. Ó Deus, perdoe os nossos pecados e nos torna limpos diante do Senhor. Essa é a oração que eu faço, no nome santo de Jesus.